Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aqui no monte para a glória de Deus. Tarde abençoada. O Senhor nos deu uma palavra na segunda livro de Crônicas, capítulo 15. E disse: Dai ouvidos todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nós sabemos, irmão, que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles os outros dos amonitas, vieram à peleja com Josafá. E ali eles estão sitiados ao redor, no arraial. E Josafá, por ser rei, né, irmão, Josafá teve medo também, porque era grande a multidão que estava para poder invadir ali as terras da qual ele estava constituído. Só que a Bíblia diz que após Josafá ter medo, ele se prostrou, ele apregoou jejum, ele se humilhou, ele foi buscar, aleluia, autoridade com Deus para com oração, irmão. E aqui diante do versículo 15, o Senhor diz para que ele não temesse, porque aquela peleja, aquela causa não era dele, mas sim de Deus. Assim o Senhor te libera uma palavra sobre a tua vida, esta dificuldade, esta causa sua, essa peleja, este medo, este choro, essa dependência que tu tem, de repente não confia, não tem mais confiança, sabe? De repente a autoridade que você tinha hoje, ela é transmitida em medo, em covardia. O Senhor diz assim, que se tu prostrar a se humilhar, se tu apregoar um jejum, e aí você vai ter 3 tipos de jejum: o jejum normal, que é aquele que você consegue e pode beber água; o jejum típico, né, irmãos, que é, aleluia, louvado seja Deus, aquele da qual você estabelece o jejum completo, irmão, é aquele a qual você estabelece nada de ingerir. E o jejum típico é aquele que você troca a alimentação por uma fruta, por algo que você pode atribuir que o seu organismo não deseja tanto, e você vai colocar jejum, você vai apregoar, você vai orar, você vai se santificar. Diante desse cenário, meu irmão, o Senhor diz assim, que após a tua santificação, após a tua humilhação, após a tuas súplicas, após você rogar a Deus, orar ao Senhor com oração de petição, o Senhor diz que se você se prostrar, ele vai pelejar por ti, não é vós que pelejará. Ali Josafá entoou louvores, irmão. Ali Josafá, ele orou a Deus. Josafá estava com toda a congregação, estava com todos ali que estavam, aleluia, louvado seja Deus, irmão, num arraial. Eles estavam todos ali numa só união, fiação. É isso que nós temos que ter como igreja, todos nós juntos, reunidos em oração, em jejuar, em santificação, adorar a Deus, sabe, irmão, entoar adoração a Deus. Diante desse cenário, Josafá não teve que guerrear, Josafá não teve que fazer nada. O Senhor pelejou com ele, e todos aqueles que estavam ali à peleja bateram em retirada, e o povo de Judá foi bem sucedido nessa peleja. Amém? Assim é o que o Senhor está dizendo ao teu coração, que você peleje no jejum e na oração, na obediência, na santificação, porque quando você se colocar diante desse sentido, o Senhor pelejará por ti. Se Josafá tivesse corrido com medo, se escondido junto com aquele povo, Deus não ia fazer nada, mas ele se humilhou, se prostrou, ele ali intercedeu como líder, como rei, como que estava na frente daquele povo, e todos os que estavam com ele teve obediência. Então que nós, irmão, aprendemos com esse texto bíblico, em nome de Jesus, com este livro histórico, tá? É uma história que aconteceu, aleluia. O livro de Crônica está aleluia, está determinado na Bíblia como os livros históricos. Então que você, em nome de Jesus, acredite, faça também acontecer na tua vida, faça com que as pessoas um dia conte a história da tua vida, como nós estamos aqui e está, aleluia, escrito na Bíblia Sagrada essa história que aconteceu, e eu acredito sim, porque está na Bíblia Sagrada. Faça com que daqui a tempos as pessoas lembrem da tua história, lembre de quando você estava caído, passando por um momento de dificuldade, e você se colocou a orar, a jejuar, a se santificar, subir um monte, descer na madrugada, pregoar a palavra de Deus, mesmo, sabe, nesse contexto de fraqueza. O Senhor, ele vai ver a tua debilitação e ele vai ao teu favor. E a Bíblia diz
que pelejarão contra ti, mas não se sucederão. Lembra também do profeta Jeremias, quando ele começa a ter um diálogo com Deus, o Senhor fala que escolheu ele desde o ventre da mãe dele, que o Senhor escolheu ele para poder profetizar, para poder ser profeta. Jeremias, ele tinha tudo, ele tinha uma linhagem sacerdotal, meus irmãos, mas todavia ele queria ser sacerdote, só que até então não foi estabelecida a vontade dele, foi estabelecida a vontade de Deus, porque ninguém queria ser profeta e principalmente profetizar contra os grandes, né, irmãos? Porque quando você profetiza, quando você é servo de Deus, que você fala o que Deus manda, você vai arrumar inimigos, você vai arrumar pessoas que não vão acreditar no teu chamado. Mas a Bíblia diz que o Senhor chamou Jeremias e falou: ó, você vai pregar, você vai falar, você vai profetizar, e eu serei contigo, eu colocarei palavra na tua boca. Só que Deus alertou, falou que iriam se levantar, mas lá no seu versículo 19 do capítulo 1 diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Então o que o Senhor diz? Que a tua peleja, que a tua dificuldade, se você se santificar, ele vai ao teu favor, como ele fez ali com o profeta, com o rei Josafá. Ali teve a fidelidade deles. Aqui em Jeremias teve o que? A obediência. Eu vou fazer porque Deus está comigo, independente do levante que tiver. Eu estou debaixo da bênção do Senhor, o Senhor está comigo e ele diz para você que ele está contigo, ele está na tua causa, ele está na tua vida, ele é contigo. Não desista, não abaixa a cabeça. O Senhor te chamou para ser soldado, não chamou para ser derrotado. Todo soldado ele vai passar pela peleja, e principalmente para se tornar soldado, ele primeiro passa pelo treinamento, sabe do quê? Da resistência. Um soldado, ele só se torna soldado, ele só recebe o título de soldado quando ele passa pelo processo, e um primeiro processo é a resistência. Então tudo isso que você está passando, Deus está te provando para te aprovar lá na frente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Recebe essa palavra da parte de Deus. Amém.